Meus nihongosos de plantão, estou aqui de novo com mais esse vídeo dessa série, Frases Básicas no Japonês. Eu sei falar algumas palavras, mas eu não consigo muito formar as frases. Até que eu entendo muito o que o japonês fala, mas na hora de falar eu não sei qual partícula usar, como me expressar. Eu não sei, a minha dificuldade é formar frases. Pronto, então o problema está resolvido, é só seguir. Toda quarta-feira, até agora estou conseguindo, né? Toda quarta-feira eu tô aqui postando um vídeo bem rapidinho, rapidinho assim, 10, 15 minutos, explicando uma estrutura de uma frase, como que você pode usar ela, que sentido, o que que ela significa e por aí vai. Mas antes de ir para a frase de hoje, eu vou pedir aqui o seguinte, né? Ó, se você curte esse conteúdo, dá um like, se inscreva no canal e ativa as notificações do sininho para não perder, tá? Toda quarta-feira tem aqui. E além disso, tem outros vídeos que a gente solta aí. Ó, agora a gente está no meio do curso gratuito, tá? Curso gratuito. Toda semana tem uma aula assim, que vai começar lá do iniciante, vai indo para o intermediário, avançado, e é sequência, tá? Para você aprender bem uma aula, você precisa ter assistido a anterior. E ela fica aqui no canal por uma semana. Por uma semana. Depois de uma semana eu tiro, substituo ela. Então, essa semana deve ter sido a 2, a 3, eu vou substituir pela 3, né? Não sei. Mas eu substituo as aulas. Então, esse vídeo você precisa assistir toda semana, porque se passou uma semana, você perde ele, tá certo? Mas o de hoje vai ficar aqui, fica tranquilo, vamos apenas para a minha vinheta e nós vamos ver a frase de hoje, que vai explicar a diferença de duas expressões, duas ligações, que é karai no de. Qual que é a diferença disso, onde a gente usa, como é que a gente faz? Então, são muitas perguntas. Eu gosto de fazer isso, você viu? Minha iluminação aqui tá uma coisa precária. Assim, eu passo a mão aqui na frente, olha só como fica escuro. Eu brinco com isso mesmo e vou vinhetar. Muito bem, estou eu aqui de novo e nós vamos ver aula 5, né? Frases básicas. Uma frase usada para dizer o motivo de alguma coisa e suas consequências. Frase usada para dizer o motivo de alguma coisa e suas consequências. Qual que é a estrutura dessa frase? É a. Opa, como que eu faço para recuperar esse negócio aqui? Tudo bem. A. Aí no meio do A, entre o A e o B, tem cará, ou entre o A e o B, tem nodé. Então, A é uma frase, é uma ideia, B é uma frase, outra ideia. A ideia é que A seja o motivo e o B seja a consequência. Aí no meio dessas duas frases, entre o motivo e a consequência, a gente coloca o cará ou o nodé. Essas duas expressões, tanto o cará como o nodé, se a gente for traduzir ao pé da letra só ela, é por causa disso, por isso, como. É uma conjunção explicativa, dizendo, gramaticalmente dizendo, é uma conjunção que explica. A ideia é o seguinte: por causa disso, que é o motivo, acontece isso. Aí, o cará ou o nodê entra no meio para ligar essas duas ideias. Entendido? Correto? Mas qual que é a diferença entre cará e nodê? Significa a mesma coisa. O cará é mais informal e o nodê é mais polido. Essa é a diferença. Tanto é que quando a gente usa nodê, a estrutura da frase como um todo, você vai ver que ele é mais polido, é mais bonito, né? As pessoas falam com mais respeito. Quando fala cará, você vai ver que é uma maneira mais informal, mais despojada, como se você estivesse falando com um amigo. Tá certo? Vamos para os exemplos, que ao considerar os exemplos, nós entendemos melhor isso. Primeiro exemplo. Atsui kara jaqueto nuideita. Atsui é o motivo. Porque está quente. Atsui é quente. Porque está quente. Aí o que eu fiz? Qual foi a consequência? Jaqueto nuideita. Né? Esse nuideita vem do verbo nugo, que significa despir-se.
né? Então, jaqueta vem do inglês, que é jaqueta. Eu tirei a jaqueta, eu me despiz. Despiz é ótimo, né? Eu tirei a jaqueta, tá? Então, atsui kara jaqueta no ideita. Como está quente, ou porque está quente, tirei a jaqueta. Aí, nós temos aqui embaixo praticamente a mesma ideia, só que colocada de uma maneira mais polida, mais formal. Atsui, que é o motivo, e aqui a consequência. Deixa eu colocar também uma outra letra para você entender. Então, o negrito de preto é o motivo e o em vermelho é a consequência. Atsui no de jaqueto o nuide mo ii desu ka? Atsui no de jaqueto o nuide mo ii desu ka? Ou seja, aqui eu estou pedindo permissão para tirar a jaqueta. Atsui no de, por estar quente, como está quente, jaqueto é jaqueta. Nuide mo ii desu ka? Quando a gente coloca esse verbo no na forma te, nuide, e acrescenta mo ii desu ka, acrescenta isso daqui, mo ii desu ka, é como a estrutura para a gente pedir permissão para fazer alguma coisa. No caso aqui, tirar ou me despir da jaqueta. Portanto, a tradução ficaria: como está quente, posso tirar a jaqueta? Notou que quando a gente usa no de, a frase como um todo fica mais polida, fica mais formal, mais respeitosa? Então, essa é a diferença. Kará e no de significam a mesma coisa, e kará é mais informal, no de é mais polido. Uma vez entendido isso, nós vamos ver mais alguns exemplos aqui e ver que essa diferença realmente acontece, tá? Kurai kara ashimoto ni ki o tsukete ne. Kurai kara ashimoto ni ki o tsukete ne. Kurai, esse é o motivo, nós colocamos em preto aqui. Ashimoto ni ki o tsukete ne. A gente coloca em vermelho. O preto é o A e o vermelho é o B. Por causa do A, aconteceu o B. Kurai, o que significa kurai? Escuro. Por estar escuro. Como está escuro? Por que está escuro? Kurai kara. Hashimoto é os pés, né? Na verdade, é a base dos nossos pés, né? A base das nossas pernas, por assim dizer. Então, é os pés, né? Hashimoto ni kiotsukete. Kiotsukete é tome cuidado. Mas isso de uma maneira bem informal. Kurai kara hashimoto ni kiotsukete, né? Como se estivesse falando com um amigo. A tradução está aqui embaixo. Como está escuro, tome cuidado com seus pés. Agora, aqui embaixo. Mesma ideia, só que um pouco mais polido, por isso a gente usou no de. Kurai no de hashimoto ni ki o tsukete kudasai. Aqui a gente até pede por favor no final, né? Mais uma vez. Kurai é o motivo, a gente coloca em preto. Hashimoto ni ki o tsukete kudasai é a consequência, a gente coloca em vermelho. Ou seja, por causa disso, aconteceu isso. Para ligar no de. Kurai no de hashimoto ni ki o tsukete kudasai. Kiyotsuke, toma cuidado com a saia, por favor. Hashimoto é a parte de baixo dos pés, bem os pés mesmo, das pernas, né? Bem os pés mesmo. Como está escuro, por favor, tome cuidado com os pés. Certo? Tá começando a entender? Tá ficando claro para você? Se não ficou, calma que ainda tem mais alguns exemplos aqui. Vamos lá. Onaka ga suita kara, deixa eu... Isso, né? Onaka ga suita kara takusan tabeta da yo. Takusan tabeta da yo. Olha só, né? Onaka ga suita. Isso significa, onaka é a barriga, suita é o vazio, né? Vai buscar. Então, onaka suita é o motivo. Kara, aí nós colocamos takusan tabeta da yo. Takusan tabeta da yo. Então, esse daqui é a consequência. Ou seja, mais uma vez a ideia que por causa disso, aconteceu isso. Onaka ga suita kara. Porque eu estou com fome, takusan tabeta da yo. Comi bastante, takusan é muito, né? Comi muito, comi bastante. E aqui embaixo está a tradução. Como estava com fome, comi bastante. Porque estava com fome, comi bastante. E assim por diante. Aqui embaixo tem outro exemplo com a mesma ideia. Aqui, ó.
Shokuyoku ga atta node, takusan tabete shimaimashita. Shokuyoku ga atta node, takusan tabete shimaimashita. O que significa tudo isso? Mais uma vez. Aqui, ó, shokuyoku é apetite. Ga atta. Então, como tinha apetite, não é que a barriga estava vazia, como estava com apetite, como tinha apetite, tá vendo que o uso das palavras já é mais polido, já é mais respeitoso, já é um grau a mais, né? Shokuyoku ga atta node, ou seja, como estava com apetite, porque tinha apetite, takusan tabete shimaimashita. Takusan tabete shimaimashita. Esse tabete shimaimashita, quando tem o shimaimashita no final, significa que eu acabei comendo bastante, né? Acabei fazendo uma coisa meio que sem querer. Eu tava com fome, mas acabei comendo, né? Tinha vontade, acabei comendo sem ver. Então, a tradução disso é, como estava com apetite, acabei comendo bastante. Mais uma vez eu vou dizer, você tem que gravar pela repetição que eu faço aqui. Por causa disso, motivo A, aconteceu isso. B, consequência. No meio a gente coloca no D ou cara. Último exemplo de hoje. Vamos lá. Netsu ga aru kara soutai shimasu ne. Netsu ga aru kara soutai shimasu ne. Mais uma vez. Netsu ga aru. Netsu é febre, né? Com esse kanji aqui é febre. Netsu ga aru kara é por causa que eu estou com febre. Por ter febre. Como estou com febre. Aí, a consequência é essa daqui, ó. Soutai shimasu ne. Vamos colocar ele vermelhinho aqui também. Soutai shimasu ne. Soutai é uma palavra que se usa muito na fábrica do Japão, que significa sair mais cedo, sair antes do expediente, né? Esse daqui, esse kanji aqui, é o kanji de rápido, de hayai, de cedo. Então, sair mais cedo é soutai. Então, aqui, muito provavelmente a pessoa está falando com um companheiro de trabalho, uma pessoa que trabalha lá do lado dela, né? Netsugaru kara soutai shimasu né? Então, como eu estou com febre, eu vou embora mais cedo. Aqui é a tradução. Como eu estou com febre, vou embora mais cedo. Agora imagine a mesma pessoa falando com o chefe. Talvez ela fale assim, seja mais apropriado. Netsu ga aru no de soutai sasete kudasai. Netsu ga aru no de soutai sasete kudasai. Aqui, a mesma coisa. Netsu ga aru. Essa é a ideia, é o motivo. E aqui, soutai sasete kudasai é a consequência, por assim dizer. Soltar essa sete kudasai. No meio, a gente coloca no D. Ou seja, mais uma vez, por causa disso, acontece isso ou precisa fazer isso. Esse soltai, nós já falamos, embora mais cedo. Sasete kudasai, alguma coisa por favor. Na verdade, esse sasete é o verbo suru na forma permissiva, que você pede uma permissão, né? Fazer, fazer alguém fazer. Sasete kudasai, me permita eu fazer. É uma maneira bem educada de pedir permissão para que você faça alguma coisa. No caso, ir embora mais cedo, soltai suru. Poderia soltai shitemoi desu ka? Poderia, é uma pergunta. Mas soltai sasete kudasai é um nível acima de polidez. Permita que eu vá embora mais cedo, por favor. Netsu ga aru no de soutai sasete kudasai. Como estou com febre, por favor, permita que eu vá embora mais cedo. Tá certo? E a tradução está aqui embaixo. Ok? Esses eram os exemplos de hoje. Essa é a frase de hoje. Deixa eu passar aqui para minha câmera. Nós aprendemos, ó, o like aí, ó. Like. Toda vez que eu volto para minha câmera tem um like, a inscrição e as notificações. Dá uma força aí pra gente, né? A gente está tentando ajudar todo mundo. E, por favor, dá uma força para nós. Hoje nós vimos a frase, né? A, cara, B, ou a, cara, ou no de, B. Ou seja, A é o motivo, B é a consequência, no meio a gente coloca ou cara ou no de. Essas duas expressões significam a mesma coisa. Por causa disso, por isso, como está assim ou como é assim,
se referindo ao motivo e dando a consequência, ligando essas duas coisas, tá? Só que cara é mais informal e no de é mais formal, mais educado. Então a gente coloca essa expressão no meio de duas ideias. A primeira delas é o motivo, a segunda é a consequência, e a gente pode usar a imaginação quando a gente monta as nossas frases. Tá certo? Meu Nihongosos de plantão, você aprendeu isso? Tá complicado? Tem alguma dúvida? Deixa nos comentários aí, a gente responde. Tem alguma sugestão de algum conteúdo que você queira ver aqui no canal? Deixa nos comentários também, né? A gente vai fazer o máximo para tentar ajudar você a destravar seu japonês, tá certo? Estamos combinado? Semana que vem tem mais um vídeo e bora lá destravar o nosso japonês. E para fechar tudo isso, como eu gosto, como eu amo, eu quero passar minha vinheta. E eu vou fazer isso. O canal é meu, eu faço.